Fé em Cristo, vivendo os sonhos de Deus. Começa agora mais um culto direto da Igreja Batista Fé em Cristo. Quando nos posicionamos, o propósito se cumpre. Amém? Quando nós nos posicionamos. Quem é que faz café como eu? Amém? Então você põe a garrafa, põe aquele negócio lá, depois põe o pó, depois joga a água, tudo na posição, vai dar certo. Olha como é que é importante. Erra para você ver a direção, vai dar ruim. Então, quando a gente se posiciona, o propósito se cumpre. E às vezes não é porque nós estamos em pecado, não. Às vezes é porque nós não estamos na posição mesmo de receber. Então, quando a gente entra dentro da posição que Deus já colocou, o que acontece? Ele vai nos entregar. Então, é sobre isso que nós vamos ministrar agora. Gênesis 37, versículo 17. Mas vamos orar primeiro, Feche seus olhos. Essa mensagem vai ser gravada. Se você perdeu de quarta-feira passada, daqui a pouco, 10h30 da noite, você pode ouvir no aplicativo, ali o finalzinho daquela mensagem, Caminhando com o Filho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, entregamos, Deus, o nosso coração, meu Pai, nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor quer plantar sementes, ó Pai, novas em nossos corações hoje. Sabemos que o Senhor quer regar as sementes já plantadas. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor guarde essa semente lá no mais profundo do nosso coração, para que ela não fique no meio do caminho, não fique a espinhos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que ela não fique, meu Deus, em solo rochoso. Pelo contrário, que essas sementes nasçam, que elas deem frutos, que os frutos deem frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus na nossa vida. Nós oramos, Pai, e entregamos nas Tuas mãos. Meu Deus, talvez nós já estamos na posição, então queremos receber. Meu Pai, talvez estamos caminhando para a posição, nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós como propósito. E se nós estivermos longe da posição, fora da posição, Pai, que o Senhor Deus hoje fale conosco, que a gente venha entrar na posição para receber aquilo que o Senhor já fez, que o Senhor já determinou. Ó Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Gênesis, sempre quando a gente quer voltar ao plano original, a gente precisa voltar em Gênesis. E tem dias que a gente tem que voltar ao plano original, porque no caminho, no percurso, às vezes acontece de nós então sairmos um pouquinho do plano, E a gente precisa voltar ao plano original. Se a gente não volta ao plano original, eu não vou chegar ao resultado que Deus já fez, que é o que a gente vai ver aqui. Gênesis 37, o versículo de número 17. Gênesis 37, 17, vai aparecer aqui também, para a glória de Deus, o nosso Pai. Gênesis 37, versículo 17, está assim: Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Dotã é uma cidade, José é o filho mais novo até então, porque Benjamim não tinha nascido, mais novo de Jacó, e ali ele tinha recebido uma missão que era procurar os seus irmãos. Mas entenda que naquele momento, quando ele recebe essa resposta, foram-se daqui, pois ouviu-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou lá naquela cidade chamada Dotã, que nós podemos também chamar de o lugar da bênção de José, o lugar aonde se concretizou os primeiros passos para que um sonho que José havia tido acontecesse na sua vida. Quando José ele topa a ir a Dotã, ele recebeu o convite. Se você quer encontrar os seus irmãos, vamos a Dotã. Se você quer encontrar o propósito, vamos a Dotã. Se você quiser cumprir a missão dada pelo Pai, vamos a Dotã, vamos. Então ele foi, e quando ele chegou, ele encontrou os seus irmãos. E ali naquele lugar, quem conhece o resto da história? Vocês já sabem, Ali naquele lugar ele entra na rota de Deus. Então o que nós precisamos é entrar na rota, é entrar no plano que já foi feito, no plano que já foi traçado. É lógico que o batismo do domingo à noite já estava escrito, a gente é que não sabia, mas já estava escrito.
Mas quando a gente entrou na rota, na direção, nós encontramos a vontade do Pai para aquele dia. Quando a gente entregou nossa vida para Jesus, também já estava escrito. Mas quando nós tomamos a decisão, nós entramos na rota do cumprimento do sonho de Deus para a nossa vida. Porque Deus tem sonhos para mim e tem sonhos para você. Amém? Deus tem sonhos para mim e tem sonhos para você. Amém, gente? Amém, né? Deus tem sonhos. E a gente sabe que o propósito final é salvação, 1 Pedro 9. Mas Deus, Ele sonha, Ele tem projetos. Agora, esses projetos nós vamos aprender aqui hoje que eles já estão todos traçados. Eu só preciso entrar na posição certa. Mas tantas coisas às vezes acontecem, né? Tantas coisas que acontecem. Então, se eu tenho sonho, eu preciso me posicionar na direção do sonho que Deus me deu e não daquele sonho que eu tenho. Porque ao longo da estrada, a gente vai descobrindo que algumas coisas são sonhos nossos, vontades nossas. Eu, por exemplo, tinha um sonho, que se a gente for pensar, não é sonho porque passou. Sonho não passa, sonho de Deus não passa, sonho nosso passa. O meu sonho era fazer jornalismo, comunicação, porque eu, desde muito tempo, não é sempre, né? Desde um certo tempo eu gostei dessa área, mas eu descobri que Deus tinha um sonho diferente e que nesse sonho diferente eu faria administração de empresas. E Deus me falou isso através do meu antigo patrão, né? Encontrei com ele no supermercado essa semana e me deu um abraço, depois eu sonhei que estava abraçando ele, eu talvez vou lá amanhã. Então aí ele me falou sobre a possibilidade de crescer dentro da empresa dele, mas não era em comunicação, era administração. E eu fiz administração, fui para a área de recursos humanos, daqui a pouco Deus colocou o microfone de uma rádio na minha mão, e eu fiz o curso de locução e comecei a trabalhar na rádio, que é a FM local aqui. Depois eu me converti, e uma das primeiras coisas que Deus fez foi entregar o microfone para me falar, abrir as portas da sala de aula para me dar aula, e eu entendi que o que eu queria, na verdade, se cumpriu, de um outro jeito, porque Deus tinha um sonho diferente. Outro dia uma pessoa precisou de um texto, para montar um texto para ser publicado no site, e aí que o jornalista do site falou assim, você consegue o texto e eu publico. Aí ele foi e me mandou uma mensagem falando, pastor, eu preciso dos seus talentos para montar um texto para mim sobre a minha empresa. Eu fui lá, fiz umas perguntas para ele, montei o texto, mas eu não fiz jornalismo, eu fiz comunicação, eu fiz administração. Então o plano de Deus é diferente. Se eu tivesse feito jornalismo, eu não estaria aqui em Manhuaçu. Eu teria que ter ido embora. Então eu preciso entender o que é plano, o que é projeto de Deus. Quando eu me posiciono na posição, eu vou encontrar, mas eu não posso me assustar com o que vai acontecer quando eu me posiciono. Sabe, eu preciso, me posicionei, eu tenho que orar. Eu não posso me assustar com o que pode acontecer nos próximos dias. E sobre os próximos dias, se não der tempo hoje, eu quero falar semana que vem. Volta aqui no versículo 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Como é que José andava? Aqui ele já tinha uma missão. Aqui ele já tinha recebido do pai a missão. Mas ele andava errante. Não é errante no pecado, é errante porque ele não encontrou o propósito. É errante porque ele não chegou ao resultado. E lhe perguntou, que procuras? Será que nós temos essa resposta? O que nós procuramos? Qual é o propósito? Qual é a nossa missão? Se Deus virar para mim e para você, que procura? Se alguém parar você em qualquer lugar, o que você procura? Qual que é o seu sonho? Qual que é o sonho de Deus na sua vida? Qual que é o propósito? Tudo é por um propósito. O sonho é ter uma empresa, então encontre um propósito de Deus nisso. Meu sonho é trabalhar em tal área, encontre um propósito de Deus nisso. O meu sonho, encontre um propósito de Deus nisso. O homem perguntou para ele, o que você procura? E às vezes nós como cristãos, nós não temos a resposta. E eu tenho certeza que Deus não quer para a gente acordar cedo, trabalhar o dia todo, cansar, dormir, acordar cedo, pagar a conta, ir para lá, vir para cá, ir para lá, ir para cá. Não é só isso. Tem alguém assim que pensa assim também? Porque isso é muito cansativo.
Nem se a gente tivesse $1 milhão, pergunta quem tem. Ele não consegue gastar tudo e às vezes vive muito infeliz. Às vezes, e às vezes não, depende lá de quem. Mas eu tenho que entender que tem que ter um propósito por trás. A maioria das pessoas se deprimem porque elas não encontram um propósito. E eu preciso saber, eu tenho que ter essa resposta. Ele perguntou, o que você procura? Né? O que você procura? Para onde você está indo? Para onde que você está indo? Eu cheguei na presença de Deus, ok, amém, aleluia. Para onde que eu estou indo agora? Não, eu congrego lá na igreja, mas para onde que eu estou indo? Eu estou trabalhando, mas para onde que eu estou indo? Ou seja, qual que é a missão? Aquele homem perguntou. Qual que é o propósito? Qual que é o projeto de Deus? Um dia desse eu atendi um jovem, ele não congrega aqui, aliás, ele tinha até saído lá da congregação dele, e a direção que Deus deu foi voltar para a casa do pai dele, e o pai dele veio e buscou ele, graças a Deus. Guria mesmo, ele falou assim, pastor, eu cheguei na minha cidade, mandou para mim, mas se você encontrar um emprego aí, você me avisa. Eu disse, não, o propósito de Deus para esse tempo é você voltar para a sua casa, para a casa do seu pai, né? E o pai dele veio e buscou e levou, graças a Deus que ele fez isso. Quem sabe ele toma um juízo que ele não está tendo, e firma lá junto com o pai, ou o pai dele passa a entender quem ele é verdadeiramente, e o que ele precisa, mas tem que ter um propósito, e às vezes nós pensamos primeiro, são nos nossos planos, os nossos, mas não são os nossos, tem que ser os dele, porque se é o dele, passa a ser o nosso também, amém? Você pode ver que Deus ele vai abrindo as portas, vai fluindo dentro da palavra, sem prejudicar aquilo que é a vontade de Deus. Quando a gente sai um pouquinho da rota, a gente começa a perceber que a coisa começa a ficar mais complicada. Não é que no sonho de Deus não vai ter provas. Quem conhece a história de José sabe o tanto de tribulação que ele viveu. Mas é diferente. Eu não consigo explicar porque é uma coisa do Espírito Santo que vai testificar em quem tem o Espírito Santo. Você sabe que está com luta, está com provação, mas está fluindo na direção. Mesmo que tudo diga não, tem sempre uma voz que é o Espírito Santo falando assim, segue, prossegue. A gente está quase desistindo, ele segue, prossegue, mas eu não estou vendo o resultado. Segue, prossegue. Mas quando a gente bate nas teclas erradas, aí Deus às vezes fecha as portas para ver se a gente acorda, para ver se a gente faz. O ano passado aqui no projeto, na segunda, nós tínhamos feito uma mudança no projeto, a forma de fazer. E aí que no 2017 foi de um jeito e 2018 foi de outro. E quando chegou no final do ano, Deus me perguntou, por que você mudou? Por que você mudou a forma? Aí eu falei, vamos voltar então, né? Vamos voltar, não podia ter mudado. E aí, a hora que eu mudei, encheu de gente, o início do ano estava pipocando aqui, né? Vocês acompanharam. Então, o que eu entendi? Que eu estava saindo do plano, não era daquele jeito, era do outro, e Deus abençoou daquele, abençoou, mas ele falou assim, mas do outro jeito vai ficar melhor. Então, é do jeito dele, não é do meu. A gente fez uma mudança leve, continuou do mesmo jeito, mas mais espiritual. 2018 estava mais técnico. A técnica eles encontram no Facebook, né? Na internet, no YouTube. Então, vocês estão entendendo? É fácil para a gente sair da rota. Eu não posso sair. Então, eu tenho que entender aquele Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, que é fazer a obra dele. E as outras coisas serão acrescentadas. Porque quando eu busco a ele, eu vou ir fazendo as outras. E essas outras também são dele. Amém? No trabalho, na igreja, na família. Então eu preciso entender isso, eu tenho que ter resposta. E se eu não tiver, Senhor, revela o plano, o projeto do Senhor na minha vida. Se eu estou fora, se há algum caminho mau, que eu entenda, me arrependa e pegue o caminho certo. Se eu entrei no lugar errado, que o Senhor me tira de lá. Se eu estou no lugar certo, aí a resposta ainda não veio, que eu persevere. Não é assim? Às vezes a gente vai buscar um profeta, a gente é maneira de falar, né? Porque não devemos fazer isso, para perguntar para ele o dia de amanhã. Mas não é isso que Deus está querendo revelar para nós. Ele está querendo revelar para nós projeto, propósito. Não é o dia de amanhã. Ele está querendo revelar muito mais para lá do que amanhã.
Então, pouco me interessa se amanhã meio-dia eu vou estar em casa, se eu vou estar para cima, se eu vou estar para baixo. Quem é que vai me abençoar? Eu tenho que saber que Deus vai abençoar. E se Ele quiser contar o dia de amanhã? Aí Ele dá um sonho, aí Ele levanta alguém, mas é diferente. A fonte não são as pessoas nesse caso. A fonte é quem? É sempre Ele. Amém? É sempre Ele. Então, abra sua Bíblia em Salmos 119. A fonte é sempre o Senhor. Glória a Deus. Salmos 119. Quando nós nos posicionamos, o propósito se cumpre. Quando nós encaixamos ali no querer e da vontade de Deus. E o querer e a vontade de Deus, todos nós sabemos. 119, 59, que é bom, perfeito e agradável. 119, 59. Olha só. Considero, está escrito assim, considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. O salmista falou assim, eu considero os meus caminhos, eu sei que existem os meus sonhos, eu sei que existe a minha vontade, eu sei que existe o meu planejamento, mas, contudo, eu volto os meus passos, ou seja, a minha ação mesmo está pautada nos teus testemunhos. Jesus falou assim, examinais as escrituras, porque contém nela a vida eterna. Depois ele falou, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. E aí, um desses dois versículos ele fala, e ela mesma que testifica de mim. Aonde é que está o testemunho de Jesus? Na palavra. Então, o salmista ele disse isso, eu considero, Senhor, mas os meus caminhos não são mais importantes do que os teus. A tua vontade, Senhor, ela é mais importante do que a minha. Agora, se a minha for a do Senhor, me dá paz para fazer, porque às vezes é. E quando não for, eu tenho que falar, Senhor, se não for, trava tudo. Fecha, me mostra que é o Senhor que está fechando, que aí ao invés de repreender, eu vou falar amém. Então eu preciso de ter isso na minha vida. Olha o Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30. Vamos lá, 119, 30. Está escrito assim, escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. Ou eu escolho os meus caminhos, ou eu escolho os caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que os caminhos de Deus são, quem sabe, perfeitos. Agora Salomão falou, filho meu, dá-me o teu coração. Quando o nosso coração é dele, eu vou olhar os caminhos dele como sendo perfeitos. Quando o meu coração não é dele, o caminho de Deus é puxado, pesado, impossível, chato, complicado, careta e tudo mais, e vamos jogando ele para frente. Mas ele diz, o meu coração tem que ser dele. Então, tudo é uma questão de escolha. Nós escolhemos estar aqui nessa noite. Nós escolhemos viver o reino de Deus e não das trevas. Nós escolhemos a nossa vontade ou a vontade de Deus. Então, quando nós decidimos a obedecer e a confiar nele, o que acontece? Ele sustenta. Alguém aqui já teve essa experiência de Deus sustentar porque você escolheu a vontade de Deus? Ele sustenta, ele provém, ele dá direção no meio do nada. Mas eu tenho que escolher o caminho dele. Ele fortalece no dia da fraqueza, porque não quer dizer que a gente sempre vai estar forte. Ele coloca pessoas certas ao nosso lado e ele tira pessoas do nosso caminho. Por quê? Por causa do propósito. Porque se eu escolher errado, eu vou sofrer. Se eu escolher errado, eu posso fazer alguém sofrer. E a pergunta para José foi, o que você procura, José? O que você procura? Qual é a sua missão? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Raina e Arthur, quais são os propósitos de Deus na sua vida? Qual que é o projeto? E eu tenho certeza que ao perguntar, Ele vai nos responder, porque Ele nos deu o Espírito Santo. E mesmo que Ele não traga todas as respostas, Ele vai falar, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. E a gente vai dando esses passos, confiando nele. E aos poucos Ele vai revelando. Ele vai revelando.
Porque se ele quiser revelar tudo, ele revela. Se ele não quiser, é passo a passo. Gênesis 37, 16. Vamos voltar lá. Gênesis 37, 16. E aí, quando eu confio no Senhor assim, vai vir sobre mim uma convicção que Ele está no controle. Uma convicção que Ele sempre vai estar comigo. Uma convicção que Ele vai me capacitar. Uma convicção que Ele vai trazer pessoas para ajudar. Uma convicção que o sustento Ele vai dar. Uma convicção que fazer a vontade dEle é melhor do que a minha. Gênesis 37, no versículo 16. Que procura José? Versículo 16, está aí a resposta. Eu procuro meus irmãos. É a mesma coisa que ele falasse assim: eu tenho uma missão e eu estou aqui para cumpri-la. Eu tenho uma missão e foi meu pai que me deu. Eu não encontrei a resposta, mas eu quero encontrar. Eu procuro os meus irmãos. Agora, como que eu vou cumprir a promessa de Deus ou o sonho de Deus? Aí depende dos dons que Ele deu para mim e deu para você. Não é verdade? Depende dos dons. Aí ele disse aqui: eu procuro os meus irmãos. Dize-me, onde apacentam ele o rebanho? Então José ele tinha uma resposta. O que José não tinha era aonde que ele precisava ir. Mas ele sabia que ele tinha uma missão. Quando a gente não tem a resposta, o que a gente faz? A gente ora. Senhor, eu já sei. Eu tenho um propósito, sobre mim há um propósito, eu posso não saber qual é ele todo, mas eu sei. Me mostra, Senhor, me mostra, não me deixe errar. Naquela música do Renovo que nós cantamos aqui, está assim: eu não posso mais errar, não posso dar mais um passo, nem mais um passo darei, eu não posso, eu tenho que acertar. Aí essa tem que ser a minha oração: Senhor, eu tenho que acertar na minha casa, na minha vida pessoal, no meu trabalho, nos meus estudos, na tua obra. Eu não posso errar, é um relacionamento, eu não posso errar. Me mostra, aí não vê a resposta, não toma decisão nenhuma, não é? Continue orando. Então José ele sabia aonde que, ele sabia o que ele tinha que fazer, só não sabia aonde ir, mas ele fez uma pergunta. Não sei, pergunte para o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer agora? Eu devo subir ou eu devo descer? Eu devo ficar ou eu devo ir? Não veio a resposta? Espera, porque não está pronto ainda para receber. Confia. Às vezes, quando não tem resposta nenhuma, a gente é desafiado a confiar 100% nele. Olha o versículo 14. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Ele sabia o que ele tinha que fazer, porque ele havia recebido uma direção do Pai. O Pai, ele tem uma direção para mim e para você. Quando ele nos criou, ele já sabia até das nossas decisões erradas, mas tudo no controle dele. Quando ele criou a humanidade, ele sabia que o homem ia pecar, mas no controle dele, quando chegar a hora eu vou enviar o meu filho para salvar. Quando ele nos criou, ele já sabia qual era a nossa missão, o projeto sobre nós, aonde ele nos colocaria, aonde a gente iria frutificar, o dia que a gente iria render a nossa vida para ele sabia. E é tão interessante quando a gente olha para trás, quando a gente faz, né, a gente lembra assim: tal dia eu orei para tal situação e em meio a um impossível Deus abriu a porta. Aí a gente olha para trás e pensa: por que Deus abriu aquela porta? Porque eu sou filho predileto? Não, porque está ligado ao propósito dele. Então não é tão difícil a gente descobrir o propósito. Alguém vem e fala, você lê na palavra, você tem um sonho atrelado com o dia a dia, não é difícil. E a gente ora, persevera, e aí nós temos que, na vida prática, acertar nossa vida de acordo com o propósito. Porque senão eu posso não estar na posição quando o presente estiver pronto. Certo? Eu vou acertando as minhas coisas, eu vou alinhando, não é? Alinhando. Hoje eu estava olhando algumas coisas e eu pensei assim: eu nem tenho recurso. Mas depois eu pensei assim: mas vai que Deus vai liberar e eu preciso saber o valor, aonde,
Como? Eu não vou ter a resposta, como é que vai liberar? Ele vai falar, ele nem olhou, se ele nem olhou, ele não está pronto para receber, eu vou correndo e vou olhar. Eu vou olhar, fazer alguma coisa? Não vou, mas olhar eu posso, o que tem? Não é? Vai que Deus, a hora que eu tiver toda a noção necessária, ele fala assim, agora toma, vou levar alguém lá, eu vou mover, não sei como. Mas eu tenho que me preparar para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a minha vida. Então eu preciso estar na posição. E aquelas coisas que parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Parece que não tinha nada a ver com o propósito, o sonho que José tinha tido, com ele ir atrás dos irmãos. Aliás, ele tinha um montão de motivo para não ir atrás daqueles irmãos. Mas tem tudo a ver, porque lá em Dotã, ele foi vendido como escravo, e essa foi a brecha que Deus usou para colocá-lo lá na casa de Potifar, para depois, mais tarde, colocá-lo lá no governador e ele ser o governo. Então tem tudo a ver. Tem coisas que parece que não tem nada a ver, mas quando eu começo a orar, tem tudo a ver. Tem a ver com a posição certa para que o sonho de Deus se cumpra na nossa vida, como pai, como mãe. Ana, a mãe de Samuel, sobre ela tinha um grande propósito, gerar um profeta. E ela tinha todos os obstáculos possíveis. O primeiro, ela era estéril, mas ela lutou. Ela entendeu que não era só ter um filho. E ela foi lutando, talvez ela não sabia assim de tudo, mas ela foi lutando, ela foi orando, ela foi para a casa de Deus, ela foi buscando a Deus, até sair da boca dela, Senhor, quando o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo para o Senhor e para a tua obra. Acho que Deus estava esperando só isso. A hora que ela falou isso, ela engravidou, o menino nasceu, e depois que ele nasceu, ela teve vários outros. A quantidade está lá, não me recordo bem agora, mas está lá a quantidade, não é pouco não, é uma turminha boa, não é? Então o que acontece? Olha, né, Deus ele sabe o que ele faz, então eu não posso duvidar daquilo que é plano do Senhor. Não estou vendo tudo, não tem problema, só persevera, né? Não duvide, permanece a dúvida, ore, dúvida não é de Deus. Outro dia um escritor famoso, palestrante, psiquiatra, psicólogo, tem um monte de livros sobre Jesus, ele. E eu tenho até livro dele. Não tem que eu dei de presente aqui na reunião, mas eu tinha. Aí ele vai e escreve no Instagram assim, a dúvida é o princípio da sabedoria. Escreveu de vermelho no Instagram dele. Aí alguns falaram, legal, é verdade, é isso mesmo. Alguém foi lá e colocou no comentário assim, é totalmente contrário à palavra de Deus. Porque a dúvida nunca foi princípio de nada de Deus, porque a dúvida ela traz medo, e às vezes a gente retroage ou até pega a estrada errada, mas o que está escrito na Bíblia é que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ele vai, inverteu e colocou que era a dúvida, e um cara bom, inteligente, né? O nome dele começa com a letra A e o segundo nome começa com a letra C, muito bom e inteligente. Eu dei um livro dele de presente semana passada para um pastor amigo meu que fez aniversário. Mas eu preciso ressaltar, nem tudo a pessoa acerta, não é? E a gente que olha, eu tenho que ver, isso eu não como, isso eu não me alimento, isso não entra no meu coração. Não é verdade? É isso, porque nós estamos nesse mundo, mas a oração de Jesus foi para nos guardar nesse mundo. Tem dúvida? Ore. Permaneceu a dúvida? Converse. Tem dúvida? Ore. Permaneceu a dúvida? Converse, troca uma ideia, né? Ontem alguém me procurou aqui, eu já estava até de pijama, eu tive que refazer tudo e fui atender. Era mais de 10 horas. Aí a pessoa, numa lista de gente, me deixou por último para trocar ideia, mas não tem problema. Eu pensei, Jesus, tá bom, disso eu muda isso. Aí o que acontece? É que dentre a gama de gente que a pessoa foi procurar, alguns não tinha nada a ver, que não vive uma história legal na área que a pessoa estava vivendo. Mas na dúvida, converse com as pessoas de Deus, troque ideia. E se a pessoa não tiver a resposta? Vamos orar. A gente apresenta em oração. Mas eu não posso tomar a decisão errada. José, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele não sabia onde é que ele tinha que ir, mas ele perguntou e ele disse, aonde? Aonde que eles apacentam o rebanho então? Pergunte para o Senhor, aonde, Senhor, que o Senhor quer me levar?
né? Peça a direção, o Senhor me direciona. Qual o propósito de eu estar aqui trabalhando, eu estar aqui nessa cidade, essa família, essa casa que o Senhor aprove para me congregar? Qual é, Senhor, o propósito? Ou eu estou no propósito, então que eu cresça no propósito. E às vezes as coisas vão se revelar agora, mais para frente, daqui a um tempo, e eu preciso perseverar. E em meio à caminhada eu não posso andar de maneira nenhuma sozinho, porque aquele que anda sozinho, ele está trabalhando contra a sabedoria de Deus, diz Provérbios. É junto, trocando ideia, orando, apresentando para o Senhor. Olha lá em Salmos 139 de novo. Salmos 139. Veio a dúvida, ore. Permaneceu a dúvida, converse. Converse com aquele que Deus mandar conversar. Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Glória a Deus. Olha, é a palavra. Nós temos que crer na palavra. Literalmente, totalmente. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. No teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Aleluia por isso, né? Todos os dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Mas vamos dizer que Deus escreveu para que eu estivesse aqui e agora, mas lá atrás, num tanto de obstáculo que eu já tive na minha vida, eu falasse: não, Senhor, chega para mim. Não, Senhor, eu vou tomar outra decisão. Deus, ele não me obriga. Sabe quando é que a gente erra? Quando a gente usa o direito do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu decidi tudo. Eu decidi. Então, quando eu decido tudo, eu tomo decisões, aí eu posso errar e sair da rota de Deus. O pai de José falou com ele: vai atrás dos irmãos. Aí ele chegou lá, olha, imagina, os irmãos tinham ferido ele, muito, não é pouco. Aí ele vai para a obediência ao pai, que é do jeito que eu e você nós temos que caminhar. Quando chega lá, os irmãos não estavam. O que eu podia ter falado? Graças a Deus, o Senhor é bom, o Senhor está aqui, Jesus, aleluia, vou voltar para trás. Não, ele tinha uma missão. Quando ele chega lá e ele não encontra, ele fala: eu tenho uma missão, aonde estão meus irmãos? Virou para um homem que ele encontrou lá. Aí o homem falou: foram para aquela direção. O que ele fez? Ele foi, porque ele foi enviado pelo Pai. Quem é enviado pelo Pai não para. Quem é enviado pelo Pai não olha a circunstância, não se move pelo sentimento, mas é difícil. Eu imagino que foi para ele também. Mas não se move. Sentir é uma coisa, se mover é outra. Por isso tem o Espírito Santo, por isso tem o nosso Deus, por isso que Ele está conosco. O Senhor Jesus deu uma missão para os 12 apóstolos, 12 discípulos, e falou: eu estarei convosco até a consumação do século. Era para garantir que ninguém voltasse. Quem volta é porque nem foi. A gente fala assim: tal pessoa desviou. Ela não desviou, ela não foi enviada. Porque não há como experimentar da glória de Deus e desexperimentar. Ela não foi enviada, ela não entendeu. E aí o que a gente faz? A gente ora para entender. Às vezes não dá para explicar, a gente ora para entender, ora para converter, ora para ter um encontro, ora para ter uma experiência. Então todos os meus dias foram escritos, eu tenho que escolher a vontade de Deus. Sabe, para quem não casou ainda, Deus já sabe se vai casar ou se não vai. O apóstolo Paulo não casou, mas eu não posso fazer disso uma doutrina, né? Foi o projeto para a vida dele. Mas para muitos, glória a Deus, para mim foi, né? Espero que para quem não seja, que seja, né? O casamento. Então o que Deus vai fazer? Ele vai, aí um dia desse, não, já tem bastante tempo, tinha um rapaz assim, né? Já tinha uma certa idade, e ele visitava aqui a igreja. E quando eu encontrava com ele na rua, ele me perguntava: e tais pessoas? Eram sempre mulheres que perguntavam. Eu falei assim: olha, está lá na igreja? Foi. Eu falei: deixa eu falar para você uma coisa, lá não é agência de namoro, lá é uma igreja. Eu falei bravo com ele: lá não é agência de namoro, lá é igreja. Então se você quiser informação sobre a obra, quem está convertendo, quem não está, o que não estão fazendo, se você quiser ir lá, mas lá não é uma agência. E saí, deixei ele, Rodrigo, deixei para lá.
Assim, lá a paciência da gente um dia estoura, uai. Eu não sou tão longânimo assim, não. Então, o que ele fazia? Ele rodava as igrejas para ele encontrar a mulher da vida dele. Não precisa. Eu preciso só orar, Senhor. Aí a hora que eu entro na posição que não é físico, Deus ele coloca. Eu fui padrinho de casamento mês passado lá na cidade de Lajinha. O Francisco se casou, ele entrou na faculdade, orando ao Senhor, Deus proveio uma menina lá de Lajinha, filha de pastor, menina crente, firme na palavra. E aí o que acontece? Eles se encontraram na faculdade, namorou, orou, e foi um namoro bênção, e casaram, e agora assim que voltaram da lua de mel, eles estão trabalhando com os jovens, lá da igreja onde o pai dela é pastor, e ele era aqui de Manhuaçu, ele mudou completamente, porque ele entendeu que havia um propósito no casamento dele. Ele estava numa empresa que ia pagar um curso para ele de R$2.000, um curso que ele poderia dar curso do curso depois. Ele falou, não invistam em mim, porque eu orei e Deus mostrou que eu vou ter que mudar lá para Lajinha. Lá ele encontrou um emprego, abaixo da possibilidade dele de inteligência, de experiência, abaixo do que era plano dele, mas ele teve paz para entender, eu vou renunciar aqui, porque Deus está me entregando lá. Mas é propósito, e como a gente fica feliz em casos assim, que ele entendeu o propósito. Não vai ter luta? Lógico, vai aparecer, vai surgir, né? Mas eu tenho que entender que eu tenho que estar no propósito. Então ele saiu de lá, da empresa aqui, tranquilo. Então, olha, entenda isso. Está escrito, mas se eu ficar de braço cruzado, eu não vou conseguir alcançar o que está escrito. Eu tenho que falar, Senhor, é para a direita o Senhor me leva, é para a frente o Senhor me leva, é para parar o Senhor me faz parar, porque eu quero fazer a tua vontade. Se está escrito, eu quero viver o que está escrito. Não é? Aí você dá passo e você, meu Deus, se confirmou. Aí se confirmou. E a gente vai vivendo assim. Aí a gente, opa, isso aqui não tem nada a ver não. Senhor, me perdoa, eu vou voltar, tá? Em tempo eu volto. Mas é viver o propósito. Aí nós vamos ficar tranquilos. Não é? Vamos olhar para trás e falar assim, aquilo deu errado, foi vontade minha, Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, porque eu te questionei. Perdoa porque eu não entendi, mas agora eu entendi, foi vontade minha. Agora eu estou dentro da vontade do Senhor. Então, a partir de agora, eu vou viver a vontade do Senhor. Então, queridos, está escrito aqui e revelado em Apocalipse. Lá em Apocalipse já diz o que aconteceu. Vamos pegar só um versículo de Apocalipse para você entender. Apocalipse 21, versículo 6. É loucura, mas é o Evangelho. Apocalipse 21, 6. Pastor, não tem jeito de explicar? Não tem jeito, a gente tem que crer. Apocalipse, senão você vai... Uma vez eu estava num lugar, tinha 50 e tantos estudos sobre oração. Meu Deus, eu não preciso estudar tanto assim sobre oração. Nós temos é que orar, né? Então não tem como, sabe? Eu vou ficar PhD em explicar, eu tenho que viver o negócio. Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me ainda, tudo está... O que está escrito ali? Tudo está feito. Tudo está feito. Um fala, os meus dias estão escritos no teu livro. O outro teve a revelação que Jesus falou para ele. Tudo está feito. Se já está feito, eu tenho que acessar. Romanos capítulo 5 fala que nós somos justificados por meio de Jesus e por isso temos paz com Deus, no qual nos deu o mesmo acesso que ele, Jesus, tem ao Pai. O mesmo acesso ao Pai. Para quê? Para me acessar o que Jesus já fez e viver o que ele já fez. E o que ele já fez, o apóstolo Paulo escreveu que é bom, perfeito e agradável. Quando a coisa não está boa, não está perfeita, não está agradável, à luz da Bíblia, né? Não é a luz nossa. Porque tem muita coisa que não é agradável para nós, mas é agradável para Deus. Ele está mexendo com a gente, a mudança nunca é agradável para nós. Mas quando a coisa não está agradável aos olhos de Deus, é uma pista. Eu posso estar até perto, mas eu não estou no lugar ainda. Então, não é verdade? Porque tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha o versículo 7. Glória a Deus, santo é o Senhor. Está feito. O vencedor. Amém? Tem algum aqui? Amém? O vencedor, esse herdará estas coisas,
e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Tudo está feito. Tudo. Então, se tudo está, Senhor, me guia. Por que ele enviou o Espírito Santo mesmo? Para nos guiar. Aonde? A toda a verdade, que é a vontade dele que está feita. Sem o Espírito Santo eu vou encontrar a vontade de Deus? Mas e se ele quiser me guiar enquanto eu não tinha? É ele é todo poderoso. Ele usa pessoas que não têm o Espírito Santo, ele usa quem ele quiser. Mas a questão não é ser usado só. A questão é entrar na vontade perfeita de Deus. Tem muita gente que é usado por Deus, talvez vai nem ser salvo. Não é? A pessoa fala, prega, pinta, borda, canta, tem megas empresas, é usado por Deus. Mas nós não queremos ser só usado, nós queremos estar com Deus. Não é? É diferente. Então, olha, está feito, e o vencedor vai herdar aquilo que o Senhor falou. Aí, nós não vamos entrar nesse quesito hoje, mas em casa você lê o versículo 8, que no versículo 8 mostra as pegadas de quem não vai chegar lá. O versículo 8 ali, para você ler depois em casa. Aí, se o versículo 8 dá ruim, como diz o Vitor e a turma da idade dele, e a gente também agora falando, eu não vou pisar nesses lugares. Se eu estou pisando lá, eu vou ter que tirar o pé, porque aqui está escrito que eu não vou chegar lá se eu estiver no 8. Mas se eu estiver aqui no 7, eu vou chegar. E o Espírito Santo é a chave para me chegar no 7. Senhor, me guia, o Consolador, me guia, Espírito Santo me mostra nessa decisão, nesse quesito, nesse ponto, na minha vida financeira, na minha vida de entregar e não entregar, o dízimo, a oferta, na minha vida de estudante, na minha vida de pai, na minha vida de mãe, na minha vida, nos meus relacionamentos. Espírito Santo me mostra, eu estou certo ou eu estou errado? Ele vai mostrar. Agora, se ele mostra e eu não faço, aí eu vou consciente para o versículo 8. Mas se ele mostra e eu faço, eu vou consciente para o 7. Mas já está tudo feito. O problema é que Deus falou assim, eu vou deixar eles escolherem. Aqui está o legal, o bom, o maravilhoso e o eterno. Aqui está o ruim, o péssimo e o eterno também. Aí ele quer que a gente faça as escolhas. Quais escolhas? As escolhas que ele já fez. Aí ficou difícil, mas não ficou não, porque ele mandou o Espírito Santo, deixou a palavra dele, todos os exemplos para a gente pegar as pegadas certinhas e chegar lá rumo ao propósito. Então, eu não posso errar, eu não posso usar o meu livre-arbítrio. José, como eu falei, ele tinha vários motivos para não pegar aquela estrada. Volta lá em Gênesis 37:5. Gênesis 37:5. Gente, quando a gente encontra a vontade de Deus, nada nos para. Vem uma tristeza, vem, a gente põe um louvor, a gente ora, a gente chora, mas passa. Vem uma alegria, tudo bem, a gente não vai pegar aquela alegria e falar, agora eu cheguei no pódio. Eu vou falar assim, Senhor, isso é para que se cumpra o propósito. Então a nossa bola baixa, porque quando a gente enche demais, acontece alguma coisa, é como se alguém alfinetasse as bolinhas, aí vai estourando. Aí eu falo assim, a bolinha baixou, né? Senhor, olha para mim, tem misericórdia, eu não sou tão top assim nada. Então as bolinhas furam tem dia. Mas eu tenho que entender que tudo, seja no ruim, no bom, no ótimo, é o propósito. Quando lá em 2015 eu lancei meu primeiro livro, no lançamento tinha 200 pessoas. Deus falou assim comigo, não coloque o seu coração aqui. Porque isso aqui não é o propósito, é o meio para o propósito. É o meio, não é o fim, é o meio. Eu vou usar isso aqui, depois você vai... Aí, com o livro que eu lancei, Deus me colocou lá no gabinete do pastor Márcio Valadão e eu entreguei o livro para ele. Era o meio, não era o fim. Não é? É o meio. Quando a gente entende isso, é o meio, não é o fim. Então, quer dizer que eu vou passar pelo meio para chegar lá no fim, 1 Pedro 9, e vou levar um montão comigo nesse caminho. Aí é tão bom. Porque o dia que eu tiver sem dinheiro, eu vou saber, eu estou no propósito, o Senhor vai me abençoar. O dia que eu tiver com dinheiro, eu vou saber usar o dinheiro. O dia que eu tiver com emprego, eu vou glorificar a Deus. E o dia que eu tiver sem emprego, eu vou glorificar a Deus também. Porque a questão é o propósito. Gênesis 37, versículo 5.
37:5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Gente, será que se fosse a gente, né? Ele teve um sonho de Deus, foi logo correndo contar para os irmãos, e os irmãos não sorriram, não riram, não aplaudiram, não bateu palma, os irmãos odiou a ele. E agora o pai dá uma missão para ele, vai encontrar seus irmãos e traga a notícia dele para mim. Sabe, olha o que Deus faz, ele nos coloca, não é? Porque depois esse encontro aconteceu de novo, anos e anos depois. Então Deus, ele tem propósito, e aí ele nos testa, porque José podia ter, não vou, me manda ir para qualquer lugar, mas não vou lá. Ele obedeceu e foi. Então Deus falou, eu posso aumentar o rojão, porque o meu filho vai aguentar, porque no pouco ele me obedeceu, então eu vou colocar ele sobre o muito. Sobre o muito ele governou o Egito, abaixo do faraó, ele foi o menor abaixo dele só, e inclusive a família dele se alimentou. Ele já tinha revelado isso no sonho, Deus já tinha revelado. A grande questão é que nós às vezes nos movemos, não é, pelo sentimento. Então pelo sentimento nós não iríamos atrás dos irmãos. Mas será por que Jesus cura até o sentimento? Será por que ele nos sara? Para a gente não ser movido pelo sentimento, para a gente ser movido pelo propósito. Porque o dia que tiver difícil, eu tenho que ser movido pelo propósito. Eu vou trabalhar, ou eu vou ficar em casa, ou eu vou para a casa de Deus, ou eu vou ler, ou eu vou orar, é para o propósito. E se tiver tudo bacana, está chovendo ideias, projetos e compromissos, eu vou ficar no propósito. E se tiver tudo ruim, eu vou ficar, nós não vamos mudar porque mudou a circunstância, né? O crente de lua, a lua está cheia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. No outro dia, não vamos fazer nada, a lua da cheia virou agora minguante. Nós não podemos ser o crente de lua, nós temos que ser o do propósito. Nós vamos fazer porque Deus mandou fazer, mas não tem a circunstância, está dizendo não, mas Ele mandou, então nós vamos orar. Está todo mundo fazendo, pastor, as outras igrejas estão fazendo, mas Deus não mandou, então nós não vamos fazer, nós vamos orar. Então a gente não pode mudar por causa da circunstância, por causa dos sentimentos. Então, quando começa o processo de se posicionar na vontade de Deus? Quando é que começa? Domingo à noite eu preguei aqui. Qual é o início da caminhada de um servo? Falei que é quando esse servo, assim como Jesus, contempla o amor do Pai. Hoje a pergunta, quando começa o processo de se posicionar na vontade de Deus? Quando a gente fala sim para Ele. Olha aqui o versículo 13, Gênesis 37, 13. 37, perguntou Israel. Israel sabe quem era? Jacó transformado, porque quando Deus transforma, Ele muda até o nome. Vira o seu nome e o sobrenome de Jesus. Perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? É onde deveriam estar eles. Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Você não vê José retrucando, você vê José falando, sim papai, eu estou à disposição do Senhor, eu vou, eis-me aqui. Quando você vai lá em Isaías 6:8, vamos rapidinho para a gente finalizar, Isaías 6:8, põe aqui para mim, Paulo Vitor, Isaías 6:8, olha só, é outra vida, outro propósito, anos e anos depois. Depois disto, depois que Deus fez a obra na vida de Isaías, curou, transformou e Ele permitiu, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, falou Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu entendi que o Senhor tocou nos meus lábios com brasa de fogo e me curou, me transformou, me tirou do lugar que o Senhor me tirou e me transformou para que um propósito se cumprisse, para que eu fosse falar do Senhor.
Eis-me aqui, Senhor. A minha profissão não é minha, é tua. O meu emprego não é meu, é teu. A minha casa é do Senhor. A minha fala, a minha língua, os meus talentos não são nada, são o Senhor que me deu para usar para o Senhor. É teu. É teu, Senhor. É teu, é para a tua glória. Foi o Senhor. Agora, aquilo que ainda o Senhor não fez, ou que eu não deixei, faça, Senhor. Mas será para a tua glória, para o propósito. Aquilo que eu tiver que passar, se for para o propósito, Senhor, se cumprir através da minha vida, que eu passe, porque eu sei que eu vou atravessar o deserto, porque sobre mim já está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, que o vencedor herdará, e eu em Cristo sou mais do que vencedor, e por isso eu não ficarei parado aqui. É fé e convicção. Agora, para viver isso, às vezes dói, às vezes tem renúncia, às vezes a gente não entende, e glória a Deus. José, ao ouvir a direção do pai terreno, ele estava ouvindo a direção do pai celeste. O pai celestial falou diretamente com Isaías, mas com José foi o pai terreno. E nós temos pelo menos 3 pais. O nosso pai, o pai terreno, né, o que nos gerou. Glória a Deus, eu tenho meu pai até hoje, ele serve aqui com a gente, né? Domingo, Deus abençoe, vai estar aí. O Pai eterno, o Deus Pai, e a gente entende que Deus é mais do que Deus, Ele é Pai. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, você não tem Deus mais, você tem um Pai. E o terceiro Pai está aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, isso, depois a gente finaliza. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, o terceiro Pai. 1 Coríntios 4, 15. Glória a Deus, né? Ontem eu falei, eu não tenho mais preparação de batismo na terça. Eu estou de folga? Só que não, eu tenho que estudar para pregar quarta, né? E fiquei estudando no mesmo horário. Deus é bom. 1 Coríntios 4, versículo de número qual? 15. 15, Paulo Vitor. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, o apóstolo Paulo falando com os irmãos lá em Corinto, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, falou Paulo, pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Paulo, ele era o pai espiritual daquela igreja em Corinto. Por quê? Porque ele gerou essa igreja lá em Atos 18. Ele pregou para os primeiros irmãos, ele levantou os líderes, ele foi embora para cumprir a missão, o chamado em outras cidades, mas ele continuou sendo o pai. Então nós temos o pai terreno, alguns de nós temos, outros o pai já partiu, o pai eterno e o pai espiritual, ou os pais espirituais. E a esses pais espirituais que Deus coloca sobre a nossa vida, às vezes nós temos que estar mais próximo, dar mais crédito, ouvir a palavra de Deus através também do pai espiritual. E Paulo falou com eles aqui neste contexto. Ele falou assim, olha, depois mais para frente aqui, ele falou, eu vou enviar Timóteo para falar com vocês algumas coisas, e depois eu vou pessoalmente. Então, às vezes nós pregamos, né, como pastores, dependendo da reunião, a gente prega de um jeito, e dependendo a gente prega de outro. Para filho, a gente pode conversar de maneira mais aberta, mais clara, às vezes até rasgar o verbo de forma mais clara. Para não filho, às vezes não. Então eu tenho que dar ouvido aos meus pais, para quem tem o pai terreno, aquilo que a pessoa está dentro da palavra, dê ouvido. Aquilo que não tem, abençoe e honre da melhor forma possível. Ao pai eterno, sempre. Aos pais na fé, sim, é caminhar junto com eles. Não é? O Senhor, Ele nos chama, Ele nos dá sonho, Ele capacita, tudo por um propósito. Então, José não estava indo até aqueles irmãos dele só. Quem eram aqueles irmãos? Irmãos que depois iriam receber, não é, as 12 tribos, porque cada irmão de José foi uma tribo para cada irmão. Que lá no Apocalipse, João falou, os 24 anciãos, 12 representavam a antiga aliança. Então, queridos, tem muito mais daquilo que a gente pensa. Nós estamos indo atrás de irmãos, estamos indo plantar semente, pessoas que Deus coloca como missão, a gente ir atrás dos irmãos, fazer novos irmãos em Cristo. Nós não sabemos o que Deus tem lá na frente. O que nós temos que fazer é receber a missão e cumprir a missão. Porque enquanto nós cumprimos a missão,
Ele vai caminhando junto com a gente e nos fortalecendo a cada dia. Mas se eu não tiver propósito, ao final da caminhada eu vou falar assim, nada valeu a pena, foi vaidade. Você lembra de alguém que foi tremendamente rico financeiramente, de todas as formas, e que escreveu isso em Eclesiastes? Eu conheço. E ele falou, Senhor, foi tudo vaidade, tudo, Senhor. As 1000 concubinas que o Senhor mandou eu não mexer com elas, foi vaidade minha, não foi plano do Senhor. O Senhor falou, não vá mexer com nenhuma mulher do Egito. Salomão abusou, ele foi lá e mexeu com mais de 1000. E ele no final falou, foi tudo vaidade, tudo. Ali ele se arrepende. Eclesiastes é um Salomão amadurecido e um Salomão arrependido, falando, foi vaidade, mas há um propósito e um tempo determinado para se cumprir. Ele entendeu e entendeu a tempo. Amém? Fique de pé, coloca aqui, Paulo Vitor, Gênesis 37, versículo 12. Vamos orar, não é? Você falou no início que você tem um sonho de Deus, então vamos orar para esse sonho. Amém? Para que ele se cumpra, não é? Para que o propósito de Deus se cumpra, para que ele te revele dia após dia, para que nem eu nem você saiamos daquilo que é plano, daquilo que é projeto, daquilo que é propósito. Sabemos que o caminho é estreito, a porta é estreita, é verdade, mas dentro disso nós temos algo para poder cumprir, né? E aqui em Gênesis 37, 12, e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém. Então ele foi lá porque ele tinha uma missão, e eu tenho certeza que você e eu, nós também temos uma missão para cumprir. E às vezes não está ligada com o meio, aquilo que a gente está fazendo, porque aquilo é só uma forma que Deus vai usar para que a missão se cumpra. Amém? Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui neste lugar porque o Senhor nos comissionou. Assim como o Senhor levantou Pedro, o Senhor levantou Paulo, o Senhor levantou João, Filipe, o Senhor também nos levantou. Um dia o Senhor revelou-se a nós, em nosso coração, e um dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor, e se ela não estava entregue até agora, nós queremos entregar nossa vida para o Senhor agora, entregar o nosso coração, entregar os nossos caminhos, apresentar os nossos planos, e dizer que o Senhor é Senhor da nossa vida, o Senhor é Deus na nossa vida, o Senhor, Pai, é o nosso Pai, é aquele que nos entrega um propósito, e nós não nascemos, Deus, por um aborto da natureza, não foi para uma obra acaso. Talvez tem vidas aqui que não foram planejadas, ó Deus, pelos pais terrenos. Os pais não planejaram. Quando ficou sabendo da gravidez, logo resmungou e pensou até em tirar, mas o Senhor trouxe até aqui porque há um propósito. Lá, ainda quando estava numa substância informe, o Senhor escreveu tudo no teu livro, Senhor, a nosso respeito. Ah, meu Deus, o Senhor traçou tudo porque o Senhor nos ama e o Senhor quer nos usar para a tua glória, Pai, que cada um, Deus, venha perseguir os teus sonhos, ó Pai, em nome de Jesus, que toda dúvida caia por terra, que toda proposta, meu Pai, que nos tire, Deus, da tua presença, que nos tire, Pai, da boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a nossa vida, ó Deus, que nós possamos discernir e não aceitar, mas se tiver, Pai, algo, Deus, que nós precisamos fazer, ó Deus, porque o Senhor já fez, está escrito lá que o Senhor já fez tudo, tudo já foi feito, então não vamos orar para o Senhor fazer, nós vamos orar para que nós possamos fazer, somos nós que fazemos agora, nós fazemos a tua vontade, nós deixamos as coisas que atrapalham com que o propósito se cumpra, nós deixamos o nosso coração no Senhor e não na circunstância, somos nós que fazemos, mas nós sabemos que para a gente fazer, nós dependemos do Senhor. Nos fortaleça para fazer. Espírito Santo, guia cada um de nós aqui à verdade, guia cada um de nós ao propósito. Ah, meu Deus, dê sonhos aqui, meu Pai. Ah, Jesus, revela o teu querer aqui, meu Pai. Revela os teus planos, Pai. E aquilo que for nosso só, nos mostra, tira do nosso caminho, em nome de Jesus. E quando o Senhor nos mostrar o propósito, que o nosso coração não esteja no propósito, que o nosso coração esteja no Senhor. Ah, meu Deus, que nós, Deus, não venhamos a idolatrar, ó Deus, aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, mas que nós venhamos a adorar somente ao Senhor, independente de qualquer coisa,
como assim José fez. Quando ele foi governador, o coração dele era o mesmo coração daquele menino que o Senhor deu aquele sonho, porque o coração dele, glória a Jesus, estava no Senhor, estava no Pai, e é por isso que o Senhor usou naquele tempo. Trabalha, meu Pai, o meu coração e o coração dos meus irmãos, que nós possamos ter esse coração sempre no Senhor. Ó Deus, e aquilo, Pai, que nós precisamos ser curado na nossa alma, meu Deus, nos nossos sentimentos, para que o Teu propósito se cumpra, para que a gente não se confunda a meio a propósito e a meio a sentimento. Cura os nossos sentimentos, cura, Senhor, cura, meu Deus, em nome de Jesus. Aonde estiver doendo, aonde tiver dúvida, aonde foi plantado semente que não foi do Senhor, foi plantado na nossa vida sementes, ensinos que não são do Senhor, palavras que foram liberadas, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora arrancar aquilo que não foi plantado pelo Senhor, ó Deus, e que em nome de Jesus, e a cada dia o Senhor prepara essa terra para as sementes do Senhor crescer, para elas germinarem, para elas darem frutos. Em nome de Jesus, nós oramos e nós entregamos todos os nossos dias nas Tuas mãos, e cremos, Pai, que no Senhor nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo, todas as noites, às 22h30. Acesse www.igrejabatistaFéemCristo.com. Devocional diário, agenda da igreja, web rádio e muito mais.